Alô, nação, conexão, boa tarde a todos vocês. É um prazer tê-los aqui no nosso canal Conect Fla. Infelizmente, não com a alegria de sempre, não tem como ser diferente, após um resultado muito ruim do Flamengo, que tropeçou nos seus próprios erros e paga preço caro pelos seus erros e pela incompetência, erros dentro de campo e fora de campo, e eliminado que foi ontem de forma tão precoce da Libertadores de 2020, faz com que a imensa torcida rubro-negra em todo o planeta, evidentemente hoje, tenha um dia bastante angustiante e com muita indignação por tudo que a gente viu ontem. O Flamengo está eliminado, 2 eliminações em poucas semanas, Copa do Brasil e Libertadores, e 2 competições que o Flamengo teria plenas condições de brigar pelos títulos. A gente tem eliminações, eu diria prematuras, antes de uma fase de semifinal, sem conseguir chegar sequer ao funil final do mata-mata. E agora o que resta para o Flamengo nessa temporada de 2020 é tentar buscar o brasileiro, e é o que ainda pode salvar, se é que dá para falar em salvar a temporada. O Flamengo, infelizmente, tropeça e paga caro pelos seus erros, principalmente dentro de campo. Futebol dentro do campo, 11 contra 11. Os jogadores cometendo falhas mais uma vez, perdendo gols incríveis e novamente uma falha defensiva que interfere diretamente no resultado da partida e na eliminação da competição. Mas não se pode ignorar, ao contrário, os erros que vêm acontecendo fora de campo, no comando do Flamengo. E o somatório de todos esses fatores leva à situação atual, em que um time com o potencial que esse time tem, com jogadores de alto nível como esse time tem, não consegue, infelizmente, avançar para fases mais próximas da final em 2 competições que a torcida tinha uma esperança muito grande que o Flamengo pudesse conquistar o título. O Flamengo hoje tem que botar o pé no chão, a diretoria do Flamengo tem que tomar medidas enérgicas quanto ao departamento de futebol, eliminar erros que não podem continuar acontecendo, para que o Flamengo possa se levantar dessas 2 porradas que ele tomou. Afinal, jogadores passam, membros de diretoria passam e o Flamengo fica, a torcida fica, a nossa história fica. E o Flamengo é maior do que tudo isso, o Flamengo é maior do que os jogadores, o Flamengo é maior do que a diretoria, o Flamengo pertence à torcida, o Flamengo tem uma história. E a diretoria que está aí, que continuará dirigindo o clube até o final do mandato, no ano que vem, ela tem que acordar. E eu penso que a diretoria tem que agir de forma extremamente enérgica nesse momento, organizando, principalmente, os erros que a gente vem assistindo na gestão do futebol e, em especial, na questão do departamento médico, na recuperação dos atletas. Há de se fazer uma análise. Por que o Flamengo não consegue, fora de campo, repetir na gestão do futebol o sucesso de 2019? Que a diretoria possa acordar, interceder, não apenas para que a gente ainda possa tentar brigar por algo no brasileiro, mas para que a gente possa construir um 2021 vitorioso. Já estamos em dezembro, 2020 está acabando, temos aí mais alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro, o campeonato ainda está aberto, o Flamengo teoricamente ainda tem chance, o time tem grandes jogadores, mas se a diretoria não abrir os olhos, não acordar e tomar medidas enérgicas, a gente não vai ter um 2021 de sucesso. Então, para que o Flamengo possa, em 2021, construir um caminho lutando de forma inteligente, de forma consistente por títulos, a gente tem que organizar, principalmente o departamento de futebol. É preciso que o presidente Rodolfo Landim, é preciso que o vice-presidente Marcos Braz botem o pé no chão, percebam os erros que estão sendo cometidos e que o Flamengo consiga corrigir isso. Porque, do contrário, infelizmente, se as coisas continuarem como estão, passando por essa desorganização fora de campo, o que a gente vai ter é um desempenho pífio em 2021. Então, o Flamengo está eliminado. Como eu disse, o que tem hoje para a gente, torcedores do Flamengo, é um brasileiro, em que o Flamengo, bem ou mal, ainda está ali com condições de disputa, ainda tem campeonato aberto, e que dentro de campo os jogadores façam a parte deles. Fora de campo, como eu disse, muita coisa para ser corrigida. Dentro de campo também. Ontem, o Flamengo perdeu para ele mesmo.
O Flamengo, mesmo com erros visíveis, imputáveis ao seu treinador, um treinador que, apesar de ter demonstrado um potencial na sua carreira iniciante, como treinador de futebol, não tem conseguido acertar a mão nesses primeiros jogos no Flamengo. Um treinador que ontem teve participação direta no resultado. Um treinador que fez apostas erradas. Gustavo Henrique na zaga é uma aposta que todo mundo sabia que a chance era muito grande de não dar certo, por ser um atleta que vem cometendo erros capitais que custam caro, mas principalmente no segundo tempo, com substituições plenamente equivocadas. O Rogério teve, sim, participação direta, porque ele é o treinador, ele é quem comanda o time à beira do campo, ele é que escolhe as peças dentro das que estão disponíveis que ele vai colocar ou substituir. E ontem ele comete um erro capital de tirar os 2 meias de criação, os 2 meias cerebrais, Arrascaeta e Everton Ribeiro, o que a história recente do Flamengo demonstra que faz com que o time caia bastante de produção. Perca o poder de criação e de ser contundente, preparando jogadas com chances de gol. A gente já tinha sofrido num jogo-chave contra o Liverpool, quando o Jorge Jesus tirou os 2 e muita gente na torcida, até na própria crítica esportiva, entende que ali foi um erro crasso do português, tirar os 2. Penso eu que o Rogério erra quando tira o Arrascaeta ao invés de tirar o Vitinho. Imagino que grande parte da torcida concorda com esse entendimento. Mas já que tinha tirado o Arrascaeta, não poderia ter tirado o Everton Ribeiro. Deveria ter optado por manter o Everton Ribeiro em campo, tirando o Vitinho. Então, infelizmente, ontem, uma atuação abaixo da crítica do treinador, que erra, e o Flamengo perde um jogo que ele tinha tudo para vencer. Para mim, a principal responsabilidade pela eliminação de ontem é dos jogadores, que cometeram erros bizarros. O Flamengo perdeu pelo menos 7 oportunidades claras de gol, que não se pode perder no mata-mata de uma competição sul-americana, contra um time argentino que está doido para ter uma chance para poder fazer o gol. Um time que quer ser campeão, um time que quer se classificar, não pode, tendo as oportunidades que o Flamengo teve na frente do gol, perder um caminhão de gols. Que eu me recordo aqui agora, perdemos com o Bruno Henrique nos primeiros minutos do jogo, uma bola em que a bola é ajeitada pelo Gustavo Henrique de cabeça, ele na pequena área fura, uma bola frontal, frente a frente com o goleiro na pequena área, gol escancarado. Depois a gente perde 3 oportunidades com o Vitinho, incríveis. Uma com o Everton Ribeiro, que vai tentar ajeitar de cabeça para o Arrascaeta na pequena área, quando ele deveria cabecear o gol aberto. Uma com o Isla, que recebe uma bola em profundidade na frente do goleiro, e ao invés de tentar chutar, nem chuta, nem acerta um passe, com 3 jogadores do Flamengo em posição legal para receber e fazer um gol dentro da pequena área. O Flamengo perde um gol incrível com o Vitinho, que recebe uma bola enfiada pelo Arrascaeta, ou foi pelo Gerson, já não me recordo agora, e ele tenta no final do primeiro tempo dar aquele tapa de fora da área, quando ele poderia caminhar com a bola, tinha campo aberto, era só dar um tapa para o lado, tirar, matar o goleiro no posicionamento para fazer o gol. O Flamengo peca e paga pelos seus próprios erros dentro de campo. O Gustavo Henrique, infelizmente, mais uma vez, tem um erro capital. É um jogador que poderia até estar fazendo uma boa partida até então, mas quando erra, são erros decisivos, como errou contra o Atlético Mineiro, como errou contra o Internacional, como errou contra o São Paulo, são erros decisivos. É um atleta que, infelizmente, você não pode confiar, porque quando ele vem a campo, ainda que ele acerte, se fosse o caso, 99%, o 1% de erro dele é entregar um gol feito para o outro time. Se o Gustavo Henrique não comete aquela falha bizonha para tentar tirar aquela bola de costas, ajeitando para dentro da área, não é a primeira vez que ele ajeita uma bola dentro da área. Ele já tinha ajeitado uma bola para o Brenner do São Paulo, lance parecido, não igual, mas o movimento dele naquele cruzamento, se eu não me engano, do Luciano, que ele ajeita a bola para trás. Se ele não faz aquela pichotada e aquela bola passa para o escanteio, vai direto, ou se ele corta aquela bola, ou se ele corre olhando para a bola e não de costas para a bola para cortar de cabeça, provavelmente o jogo acabaria 0-0. O Racing, naquele momento do jogo, não tinha força para acuar o Flamengo. O Racing não fez o Diego Alves fazer 2, 3 defesas. Dói
ver o Flamengo ser eliminado, jogando 2 partidas contra um time que visivelmente foi inferior ao Flamengo, e o Flamengo ser eliminado no Maracanã, jogando melhor, tendo um controle do jogo, errando grosseiramente, abusando de erros, irritando a torcida, perdendo gols e gols e gols, e um time que só precisava fazer um gol. E eles conseguem fazer um gol de uma maneira bizarra. O Rodrigo Caio faz uma falta infantil, toma um segundo cartão amarelo, é expulso. Uma falta longe da área, e a bola é rifada para dentro da área, e o Gustavo Henrique ajeita uma bola que ia sair perdida. E ele consegue ajeitar a bola para um atacante fazer um gol. Se o Racing não fizesse aquele gol ali, talvez o jogo acabasse 0-0 e o Flamengo estaria classificado. Seria eliminado dessa forma, assistindo o treinador fazer substituições erradas. Dói demais. O Racing foi tão inferior ao Flamengo que jogou com um jogador a mais. O Flamengo teve um zagueiro expulso nos 2 jogos. O Flamengo teve o Tuller expulso, eles jogaram mais de 15 minutos no campo deles com a mais e não conseguiram bater o Flamengo. E no Maracanã jogaram mais de meia hora com um jogador a mais e ficaram acuados, tanto que o Flamengo foi arrancar o empate aos 93 minutos no gol do Arão, e já poderia ter empatado antes. O goleiro deles, na parte final do jogo, estava lá abençoado, defendeu a cabeçada do Bruno Henrique, defendeu a cabeçada do Arão, defendeu aquela bola que o Vitinho errou o chute, e quase que sai o gol, e o goleiro conseguiu no reflexo defender, depois pegou o pênalti do Arão, muito mal batido por sinal. Então, o Flamengo, mesmo com 1 a menos, ainda conseguiu arrancar o empate no final, o que mostra a fragilidade do adversário. E ser eliminado por esse adversário dentro do Maracanã, por conta daquilo que a gente infelizmente veio assistindo nas últimas semanas, erros individuais dos jogadores do Flamengo. O volume de gols perdidos pelo Flamengo ontem, por mais que grande parte do insucesso do Flamengo ontem se deva sim ao Rogério, muito do que o Flamengo tem tido de insucesso dentro do campo é reflexo da bagunça fora de campo e dos erros da diretoria. Mas aqui entre vocês, quem decide é quem está em campo. Se a bola chega na cara do atacante, na frente do goleiro ele erra, você pode ter o melhor treinador, a melhor estrutura, você pode ter tudo. Se o centroavante pega a bola e chuta para fora, se na hora de fazer o gol o cara está para cabecear a partir do gol, Everton Ribeiro cabeceia para o lado, se o Isla recebe uma bola dentro da pequena área sozinho, com 3 jogadores do Flamengo podendo receber a bola e ele faz aquilo que ele fez, aí, meu amigo, não tem condição. Então, o fato é que o Flamengo, como eu nomei aí, paga pelos próprios erros. O Flamengo tropeça na sua própria incompetência. E aqui entre eu e vocês, a gente vai torcer para o Flamengo sempre. Nós somos Flamengo. Ninguém aqui deixou de torcer para o Flamengo quando o Flamengo foi eliminado em outros Libertadores. Ninguém aqui deixou de amar o Flamengo quando o Flamengo perdeu a final da Sul-Americana no Maracanã para o Independente. Ninguém deixou de torcer para o Flamengo quando o Flamengo perdeu a final de Copa do Brasil para o Santo André no Maracanã. A dor, ela maltrata, porque a gente ama esse clube. Mas o Flamengo segue. E o que o Flamengo precisa agora é juntar esses caquinhos, se organizar, ter um choque de realidade no vestiário. Os jogadores têm que se abraçar agora e dizer, peraí, meu irmão, a gente não pode, cara. Ainda há um brasileiro. Ainda existe uma chance de algo bom no brasileiro. Mas se esse time não acordar, algo pior pode acontecer. Imaginem, espero eu que isso não ocorra, como torcedor do Flamengo, nunca vou torcer contra o Flamengo, pelo insucesso do Flamengo, mas imaginem um cenário horrível, o Flamengo se quer se classificar na Libertadores. O time tem que acordar, tem que parar de perder gols. E o Rogério, pelo amor de Deus, entender que alguns jogadores não podem jogar nesse time do Flamengo. Ontem, ele só usou o Gustavo Henrique e o Vitinho porque estão aí, no elenco. Que a diretoria entenda que é melhor até empresta de graça, porque aí não tem como utilizar. De preferência, tenta vender e recuperar o que gastou no investimento. Se não conseguir vender, empresta, para que não haja o risco de, mais uma vez, o Flamengo colocar em campo, em jogos importantes, jogadores que comprometem nos jogos difíceis. Não tem como. Gustavo Henrique, Léo Pereira, Michael, Vitinho, Lincoln, são jogadores que demonstram em campo que ficam aquém do que o Flamengo precisa e que a torcida exige. Então que nessa reta final, que ainda há do Campeonato Brasileiro, que é o que falta para encerrar essa temporada, o Flamengo está eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, que o Flamengo possa conseguir aí ter um bom desempenho. Se jogar o futebol que jogou ontem, perdendo gols irresponsavelmente, displicentemente como perdeu,
certamente não vai vencer jogos grandes. O Flamengo ainda tem jogos complicados. O jogo com o Fluminense é um jogo complicado. Tem um jogo com o Palmeiras. Vai ter ainda jogo com o Inter. Vai ter jogo com o São Paulo na última rodada no Morumbi. Então, se o Flamengo realmente tem, se o vestiário ainda tem, se os jogadores ainda têm essa vontade de lutar por esse brasileiro, para tentar compensar a torcida nessa dor dessas eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores, com um título de brasileiro, tem que haver um choque de realidade ali dentro. E o Flamengo tem que acordar. O treinador não pode repetir erros de escalação e de substituição apostando em peças que a torcida já não aguenta mais. Não tem mais como ter paciência com alguns jogadores com a camisa do Flamengo. Que o Rogério entenda isso. Se ele quer ter vida longa no Flamengo, se ele realmente sonha em ter sucesso e ganhar alguma coisa com o Flamengo, ele tem que perceber o que todo mundo já percebeu. Não é possível que ele seja cabeça dura e não perceba isso. O Rogério é um cara inteligente. Não é possível que ele não enxergue. Olha quantos jogos ele se ferrou por erros individuais do Gustavo Henrique, do Léo Pereira. Não é possível que ele ainda vá insistir com os caras que estão prejudicando o trabalho dele. Não é possível que ele ainda insista com o Vitinho. O Vitinho teve pelo menos 3 chances claras de gol. E errou. Errou nas 3 oportunidades de matar o jogo. Então, que daqui para frente o que nos resta é o brasileiro. A gente vai ter agora jogos de fim de semana até o final de dezembro. Botafogo, Santos, Bahia, 3 jogos no Rio de Janeiro. Vai sair contra o Fortaleza. Depois volta para jogar no Rio de Janeiro. Vai ter o Fluminense, vai ter o Ceará no Rio. Né? Que o Rogério consiga colocar o que a gente tem de melhor em campo. Infelizmente, o Rodrigo Caio teve uma expulsão amadora, infantil, compromete demais, porque a expulsão do Rodrigo Caio significou ficarmos com um jogador a menos e tomarmos o gol. Porque o Flamengo deu tanto azar que na falta que o Rodrigo Caio faz, que gera a expulsão, os caras batem a falta do meio da rua e o Gustavo Henrique entrega, dá a pichotada nesse lance e sai o gol. Então a gente fica com um expulso e na bola da expulsão toma um gol. O 0-0 ainda classificava o Flamengo. Se o Rodrigo Caio não faz aquela falta amadora, não tinha falta, talvez não teria o gol e o jogo não teria sido indo nem para os pênaltis. Mas o Rodrigo Caio faz uma falta amadora, os caras é expulso, os caras batem a falta, o Flamengo já estava ruim, ficando com um a menos com 17 do segundo tempo, imagine tomando o gol. Que o Flamengo consiga escalar a defesa com o Rodrigo Caio. Eu espero que o Rogério entenda que ele tem que contar com os meninos, o Natan, o Noga, para jogar com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio vinha fazendo um bom jogo, ainda que um pouco fora de ritmo, de forma natural, estava 2 meses sem jogar, salvo as 2 faltas imbecis, amadoras que ele fez. Né? Então, o Rodrigo, ele é um cara que eu acho que vai ajudar na composição defensiva aí para essa reta final de brasileiro. Né? O Flamengo estava até bem no primeiro tempo no setor defensivo. Infelizmente, o Rodrigo, por falta de tempo de bola, cometeu 2 faltas bobas, tomou os 2 cartões merecidamente, errou, culpa dele, erro dele, né? Não tem como aliviar para ele, erro dele, mas eu acredito que pode organizar esse setor defensivo. E torcer para que com o Pedro, e sim, torcer para que o Rogério entenda que ao lado do Rodrigo Caio quem tem que jogar é o Natan, ou o Noga, e não o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Não dá mais para aturar esses caras no Flamengo. Alguém tem que chegar na diretoria do Flamengo e dizer: meu amigo, olha só, chega pro Rogério e fala, você não manda nessa porra. Não dá mais para escalar o Gustavo Henrique e Léo Pereira. Se a gente ainda quer sonhar com alguma coisa no brasileiro, tira esses caras. Encosta os caras. Afasta os caras. Não tem como. Os caras estão comprometendo, são erros individuais que estão comprometendo os resultados nas partidas. E na frente, a gente não pode ter esse caminhão de gols perdidos aí, jogo após jogo. Tomara, nós somos torcedores do Flamengo, vamos torcer para o Flamengo sempre. Tomara que o que a gente possa assistir nesse final de temporada seja um Flamengo brigador nesse brasileiro, para tentar aliviar um pouco desse sofrimento enorme que toma o coração da torcida após uma eliminação tão sofrida na oitava de final contra um time inferior, o Flamengo perdendo, tropeçando nos seus próprios erros, pagando caro pelos seus próprios erros e pela sua incompetência. Para 2021, que haja uma reformulação na gestão do Flamengo. Que o presidente Rodolfo Landim entenda, se não já entendeu, entenda que ele precisa mexer. Tem muita coisa errada. Será que o Marcos Braz vai conseguir conciliar? Será que é correto conciliar um cargo político com a vice-presidência de futebol do Flamengo? A imensa maioria da torcida entende que não. E aí, presidente? Vai ter ou não vai ter essa conversa com o Braz? Será que dá para continuar a manter algumas pessoas aí dentro que
Segundo o que todo mundo já vaza aí, já percebeu, são os X9s que ficam passando informações para jornalistas. E aí, vai cortar ou não vai cortar? Vai cortar na carne ou não vai cortar? E aí, vai ter ou não vai ter essa conversa com o doutor Tanuri para ter o entendimento do porquê dessa reformulação maluca que foi feita no departamento médico? Vai corrigir ou não vai corrigir isso para 2021? Porque para 2020, a vaca já foi para o brejo. Esperança ainda quanto ao brasileiro, remota, cautela, pé no chão. E aí? Que o presidente Rodolfo Landim se posicione, dê uma satisfação à torcida e que ele possa tomar as medidas enérgicas que ele, como presidente, é quem tem que tomar, o cargo é dele, a missão é dele, a responsabilidade é dele, para reformular esse departamento de futebol do Flamengo e corte na carne o que tiver que ser cortado. Bom, é isso. A gente tem jogo do Flamengo contra o Botafogo no fim de semana. Espero que o Flamengo vença e, quem sabe, engate aí, né, melhores resultados, melhores desempenhos, que o time tenha o seu brilho ferido por conta da patetice de ontem, uma eliminação patética, pífia. Né? Repito, erros individuais de atacante, do zagueiro Gustavo Henrique, e que esses jogadores, que são jogadores experientes, maduros, possam honrar a camisa do Flamengo e pelo menos engatar uma sequência de bons jogos, sem displicência, fazendo os gols, não errando. Tem elenco, tem time. Os caras voltaram de lesão, o Pedro está voltando, daqui a pouco o Gabriel volta, o Rodrigo Caio voltou, não tem mais desculpa. O Diego voltou, o Pedro Rocha voltou, não tem mais desculpa. Felipe Luiz voltou, o Isla voltou, não tem desculpa. O que nós, torcedores, temos que fazer agora, infelizmente, é virarmos a página. Não adianta você agora chorar a Libertadores 2020, ela já foi, ela já acabou, já era. Ela já acabou. É focar no brasileiro e cobrarmos que a diretoria se posicione e dê uma satisfação à sua torcida, que é quem realmente manda no clube, em relação a essa bagunça que a gente tem assistido na gestão do futebol do Flamengo. O Flamengo vai passar por uma grande dificuldade financeira. A perda de receita estimada, receita que era estimada com as premiações pelo avanço nas fases das competições da Copa do Brasil e da Libertadores, vai gerar um prejuízo gigantesco. E aí? Que a diretoria já esteja pensando no caminho alternativo, porque a gente precisa comprar o Pedro, a gente precisa comprar o Thiago Maia. Então, que a diretoria do Flamengo tenha pulso, se posicione, dê uma satisfação à torcida e tome as medidas certas na reorganização do futebol, que essa barca de quem não pode mais ficar no Flamengo saia no começo do ano e que a gente possa ter um 2021 melhor do que está sendo esse final de 2020. Bom, em relação aos amigos mais próximos, que me conhecem um pouco mais, que me perguntaram sobre hoje de manhã, eu, 3 e pouco da manhã, 4 da manhã, tive um pico de pressão. Natural, eu sou hipertenso. Ontem foi muito angustiante o final do jogo, o jogo acabou depois de meia-noite, estava com meus filhos. Não foi legal, creio que qualquer rubro-negro ontem ficou muito puto e minha pressão foi lá no alto. Quando deu 3, 4, eu acordei passando muito mal, quase fui ao Copador. Tem um vizinho médico, me atendeu, me deu um sedativo. Eu fui acordar hoje às 10 e pouco da manhã, cabeça a mil. E aí, estou bem, graças a Deus. Consegui fazer minha pedalada de bicicleta, organizar meu dia. Estou aqui, estou dentro do meu estúdio aqui, que na verdade não é meu, é alugado. Tenho aula, tenho que dar aula agora, vou dar aula hoje até 9 horas da noite para os meus alunos. E estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, trazendo comentários para vocês que são seguidores do canal, que estão sempre aqui com a gente. Infelizmente, não consegui fazer o programa da manhã, não tive como, questão de saúde, não tinha como. 3, 4 horas da manhã eu estava sendo atendido pelo meu vizinho, que é médico, estava lá. Minha cabeça parecendo que ia explodir, o olho virando. Infelizmente é isso, são coisas da vida, o futebol mexe muito com a gente, mas a gente está aqui para deixar esse vídeo para vocês, tá certo? É sempre um prazer estar com todos aqui, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, tá, que vocês têm comigo, com a minha família. E que o Flamengo possa se reconstruir após esses tropeços, após essas vergonhas, e que a gente possa ainda comemorar, quem sabe, vitórias e, quem sabe, algo mais no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil se foi, Libertadores se foi, não dá mais para chorar o leite derramado. Alô, presidente, alô, diretoria, está na hora de agir, hein? Não tem mais como deixar essa bagunça continuar.
essa desorganização no departamento de futebol, vocês têm que ter uma atitude enérgica. O Flamengo fica, vocês passam, o Flamengo fica. E nós somos Flamengo. Ok? Por favor. Bom, nação, é isso. Que o Flamengo possa vencer no sábado, daqui a 3 dias. Tem jogo do Flamengo no fim de semana contra o Botafogo. E que a gente possa aí ter melhores momentos mais para frente. Saudações rubro-negras, um grande abraço a todos. Fiquem com o Papai do Céu e vamos torcer pelo Flamengo sempre. Valeu!